detalhes. Gente, vamos agora para um assunto que interessa para todos os brasileiros, principalmente os mais pobres, e uma reunião que está acontecendo agora em Brasília. O presidente Lula convocou uma reunião com ministros nesta manhã, estava prevista para começar às 9h30, para tratar da alta do preço dos alimentos. E a preocupação, claro, é com o avanço da inflação. O próprio presidente já reforçou na reunião ministerial geral, feita na segunda-feira, que a alta dos preços é prioridade da gestão em 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma das medidas para reduzir o preço é a regulamentação do mercado de vale-refeição e de vale-alimentação. A portabilidade dos tickets refeição e alimentação poderia reduzir a taxa de 1,5% a 3% cobrada pelas administradoras dos cartões. A Haddad também aposta na queda do dólar e na previsão de safra recorde neste ano. Vamos ouvir. O dólar começou, na minha opinião, uma trajetória que eventualmente pode ser interrompida momentaneamente pela boataria. O governo vai usar espaço fiscal para... Não tem nada disso no horizonte, absolutamente nada disso. Ninguém está pensando em utilizar espaço fiscal para esse tipo de coisa. O que nós sabemos é que o que afetou o preço dos alimentos, basicamente, especialmente, né, leite, café, carne e frutas, é porque são commodities, são bens exportáveis, faz parte da nossa pauta de exportações. Então, quando o dólar aumenta, isso afeta os preços internos. A hora que o dólar começa a se acomodar, vai afetar favoravelmente os preços também. Então, segundo lugar, depende muito de safra, né, da oferta. E, na nossa opinião, a safra vai ajudar muito esse ano. Todos os indicadores da SPE são de que nós vamos ter um bom ano de produção agrícola em todos os itens. Aparentemente, até pelo regime de chuvas e tal, aparentemente nós não vamos ter desfalque nenhum naquilo que é consumido pela população. Josias, vamos falar um pouquinho desse assunto, porque eu acho que a gente vai ter que esmiuçar ele em vários pedacinhos. O governo tem um problemão para resolver, que é o aumento da inflação, particularmente dos alimentos. Saiu até números de inflação novos, a gente dá uma olhadinha neles já já. Ele está sabendo lidar com essa situação? Primeiro veio o ministro Rui Costa, dá uma declaração desastrada, diz que vai fazer uma intervenção no preço dos alimentos, a direita já vai para as redes sociais, começa a bater, agora chama uma reunião meio às pressas, a gente não sabe quanto de concreto tem ali, de medidas já estudadas. Qual que é a sua primeira impressão sobre a maneira com que o governo está lidando com esse problema? Não está lidando bem com o problema, né? Primeiro, ignorou o problema no ano passado. Agora, o Lula parece ter enxergado que negligenciar o PIX aleja, mas descuidar da inflação pode matar o projeto político dele, né? E você mencionou, Raquel, enquanto o Palácio do Planalto se reúne para discutir o problema da inflação, saíram os dados novos do IBGE, né, sobre o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, né? E esses dados mostram que o problema permanece. A inflação está subindo e a inflação dos alimentos sobe mais do que o índice geral. Então, houve, em janeiro, uma alta de 0,11% na inflação, nessa prévia do IBGE, né? E os alimentos subiram 1,06%. E aí tem café subindo 7%, tomate 17%, há algumas quedas pontuais, mas o problema permanece, né? A inflação dos alimentos, que é a que bate mais diretamente no bolso do brasileiro mais pobre, essa continua subindo mais do que o índice normal. E
o alarme da impopularidade continua soando no Palácio do Planalto. Daí essa movimentação. O Lula menciona o problema na reunião ministerial. Ontem houve uma prévia desse encontro com o presidente na Casa Civil. Estavam lá representantes do Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Reforma Agrária, e vão levar agora um lote de sugestões ao presidente. Mas não parece haver harmonia ainda, não parece haver um conjunto homogêneo de decisões, né? E a largada foi atabalhoada mesmo. Na quarta-feira, o chefe da Casa Civil disse que o governo faria intervenções para baratear os preços. E a gente sabe, pelo histórico do Brasil, que intervenção aqui virou um eufemismo para a ortodoxia. Coisas como congelamento, confisco de boi no pasto, fiscal do presidente da República, fiscal do Sarney. E o ministro teve que correr para desmentir, para se desdizer. Falou, não é intervenção, não faremos intervenções, faremos medidas. E aí vem o ministro da Reforma Agrária, o Paulo Teixeira, olha, foi um equívoco de comunicação. E você vê nas declarações que acabamos de assistir do ministro Fernando Haddad, uma preocupação exacerbada da parte dele de colocar a bola no chão, de deixar claro que não tem mágica nisso, né? Porque o mercado está achando que o governo a qualquer momento vai tirar um gambá da cartola, ou vários gambás da cartola, né? Então é preciso que o governo chegue a algum consenso, né, sobre o que fazer, e nessa matéria não tem muita mágica, né? O ministro mesmo falou, tem um peso muito grande aí nesse índice de inflação, também na inflação dos alimentos, no comportamento do dólar. É preciso que o governo ajuste as suas contas, é preciso que, a partir desse ajuste de contas, o Banco Central se convença de que pode baixar os juros, é preciso contar com a sorte, porque teve El Ninho no ano passado, vai ter Laninha nesse ano, então tem que ter muita sorte para o clima não voltar a prejudicar. Então há fatores que o governo não controla e há outros fatores que o governo deveria controlar, né? Então, nesse ambiente, está o governo trabalhando aí com algumas sugestões dos supermercadistas, né? Os supermercados reempacotaram ali antigas reivindicações e aí levaram para o presidente. Isso se deu há 2 meses. Aí tem coisas lá meio absurdas, né? Como, por exemplo, um salvo-conduto para esticar a data de validade dos produtos numa xepa consentida. Essa ideia já foi apresentada como uma ideia tóxica nas redes sociais. O governo rapidamente disse, olha, isso está descartado. O governo, de fato, ouviu a sugestão, mas não vamos adotar. O Rui Costa falou, isso não está na cultura do brasileiro. Mas os varejistas estão pedindo lá redução na taxa cobrada no cartão do Vale Alimentação, autorização para vender medicamentos, e eles alegam que pode haver uma redução de custos e que essa diferença seria repassada para os clientes, para o consumidor, né? Isso é um lero-lero, né, que entra e sai da pauta há pelo menos 10 anos. Né? E sempre se compreendeu que os supermercados estavam atrás de lucro, aumentar o lucro. Agora eles alegam, não, se tiver uma redução de custo, a gente vai repassar para o consumidor. E é conversa mole, E os empresários sabem que é conversa mole, o Lula sabe que tem tudo para não funcionar se ficar nisso, e os interlocutores dele sabem que ele sabe. Então, o governo precisa realmente dizer o que pretende para evitar a boataria e corre um risco, é o risco de criar expectativas que, se não se materializarem, aí agravam o problema da impopularidade, que é o que preocupa mais o Lula nesse momento. Josias estava mencionando